Pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho de expressões condicionais, tá bom? Bom, expressões condicionais que a gente usa para fazer o que a gente chama de controle de fluxo, tá? O que seria isso? A gente coloca uma condição, se a condição for verdadeira, a gente executa alguma coisa, senão a gente executa outra coisa, por exemplo, esse tipo de coisa. É o famoso if else, por exemplo, tá? É um tipo de expressão condicional, tá? Então, vou abrir aqui um script, vou pôr aqui, começa aqui, eu vou deixar ele salvo, tá? Vai ficar lá no cloud, então vai ficar salvo lá. Bom, tô usando aqui o capítulo 3 do livro do Rafa, tá bom? E aí a gente vai usar de novo aquele, então vou usar baixar o pacote e vou usar de novo aquele conjunto de dados que a gente fez na aula presencial, que era dos murders, tá bom? Ok? Lembra que a gente criou, a gente tinha feito, acho que a taxa de mortes, tá? Então, como é que eu fazia a taxa de morte? Lembrando, como que era o conjunto de dados, né? Pedir aqui structure murders, tá? Então, lembra que eu tinha estado, abreviação do estado, região, população total do estado e total de mortes por arma de fogo. Então, se eu quero a taxa de mortes por arma de fogo, eu vou fazer murders total dividido por murders população, certo? Population. Só que eu vou fazer a taxa, para não ficar um número muito pequenininho, por 100 mil. Por 100 mil habitantes, tá bom? Tá bom? Ok. Então a gente tem a taxa. Bom, não tenho a menor noção do quanto que varia essas taxas, eu posso pedir aqui um summary. Aí eu tenho uma ideia. Olha, o mínimo. Ah, perdão, gente. Prestando atenção. Vezes, certo? Vezes 100 mil, porque isso aqui significa vezes por 100 mil, tá bom? Então vou pôr aqui, ó, pra gente não esquecer. Taxa de morte por 100 mil habitantes. Ok. Que tava dando um número muito pequeno. Ok. Tá? Então a gente sabe que o mínimo é 0,32 e o máximo é 16,5, tá bom? Bom, então imagina que eu tenho a seguinte pergunta. Qual estado, se existir, tem taxa abaixo de 1? 1 a cada 100 mil habitantes. Então, qual estado? Pode ser que não exista. Faz de conta que eu não vi isso aqui, por exemplo. Tá bom? Tá bom? Bom, primeira coisa, eu posso usar essa função aqui, que é taxa de mortes. O que isso aqui vai te dar? Ele deu lá 46. O que essa função faz? A gente usou ela, acho, na outra aula. O que ela te dá? Ela te dá a posição no vetor aonde é o mínimo daquele vetor, tá? Então, onde está o mínimo daquele vetor? Está na posição 46 do vetor, tá bom? Eu vou salvar essa posição aqui no índice, tá bom? Bom, e aí eu vou usar um if aqui. Se a taxa de morte menor, né, for menor do que 1, abaixo de 1, né,
eu vou imprimir o nome do estado correspondente. Então, o nome do estado não está nesse vetor taxa de morte. Ele está lá no conjunto de dados murder. Eu quero o nome desse estado. Então, eu tenho que ir lá, murders, variável state, e pegar essa posição. Então, vamos supor, a posição 46, ela é menor que 1? Ah, sim. Então, eu vou imprimir o nome desse estado na posição 46. Qual estado será que é? É isso que eu estou fazendo. Se não, se nem o mínimo é menor do que 1, então você imprime. Sinto muito, não temos um estado tão pacífico. Sei lá, você inventa alguma coisa, tá bom? Ok? Tá, então, como a gente tinha feito o summary aqui, a gente sabe que tem pelo menos, porque o mínimo é 0,31, então vai ter alguém aqui, certo? Então, Vermont, ok? Será que tem um menor que 0,25? Então, 0,25 a cada 100 mil habitantes? A gente sabe que não tem, né? Pelo summary aqui, a gente sabe que o mínimo é 0,32. Então, aí ele vai... Então, se não, isso aqui não é verdade, então ele tem que executar a outra parte do if. É o else, tá bom? Se isso aqui é verdade, executa a primeira parte. Se isso aqui não é verdade, executa a segunda. Então, ele vai imprimir, sinto muito, não temos, ok? Ok? Tá bom. Uma outra opção também que tem no R é, vamos supor, eu defino A é 0. Tem a função if-else, tá? O que é essa função if-else? Você coloca aqui o que você quer testar. Aqui é, quando o teste é verdadeiro, o que você quer que ele faz? Você coloca aqui nesse yes. Se não for verdadeiro, você coloca aqui no no o que é para ele fazer. Então, por exemplo, se o A é maior que 0, calcula para mim o inverso do A. Se não, coloca como faltante, por exemplo. Então, aqui o que ele vai fazer? A é 0, então A não é maior que 0. Então, ele tem que me retornar NA. Sim? E se eu definir um outro A? Defini um A igual a 2. Então, agora, A é maior que 0? Sim. Então, ele retorna este. Ok? Então, é isso. O outro exemplo que ele tem aqui no livro é... Ele usa um outro conjunto de dados que está no livro, data NA example, tá bom? Que nada mais é, se você digitar NA example, é um vetor de 1000 números, que alguns têm NA, que são dados faltantes. Então, imagina que você tinha uma planilha de Excel que alguém te mandou, com dados, uma coluna de dados, e em algumas linhas você tem dados faltantes, é um número vazio, em geral vai vir vazio em branco. Quando você vai importar isso para o R, você tem como, depois a gente vai ver isso, a gente avisa para ele, olha, o branco é um dado faltante, e aí internamente o R codifica como um NA, tá bom? Not available, acho que é isso, NA, tá bom? Então é isso, eu tenho esse vetor que tem um monte de coisa faltante. Eu quero criar um vetor igual a esse, só que no lugar de NA eu quero colocar 0. Imagina que eu quero isso, tá bom? Então eu quero assim, substituir os NAs faltantes, né? Por 0, tá? Olha, gente, na prática vocês nunca vão fazer isso num conjunto de dados. Você nunca substituir o NA por 0, isso vai atrapalhar muito sua análise estatística, mas é só um exemplo aqui, tá bom? Então aqui eu vou pôr 100 faltantes, vou chamar. 100 faltantes. Eu vou usar if else. Agora vem um pulo do gato aqui. Is NA, já vou explicar. NA example.
0, senão NA example. Tá? O que nós estamos fazendo aqui? If else. Então, se isso aqui for verdade, coloque 0. Se não, deixe como está. Tá bom? E repara que ele vai fazer isso por cada elemento, sozinho. Então, assim, ele já entende que é para ele fazer isso em cada elemento. O R trabalha vetorialmente, que a gente diz. Então, mas o que é esse isNA example? O que ele faz? Vamos olhar. O que ele faz? Ele pega no seu vetor, vou fazer assim para vocês verem, vai ficar melhor. Vou colocar uma coluna do lado da outra para vocês verem o que ele está fazendo. E do lado o NA example, tá? Ó. O que ele está fazendo? Ó. Toda vez que eu tenho um... Vamos lá. isNA. Toda vez que eu tenho um número é 0, tá? Quando eu tenho um NA, ele coloca como 1, tá? Mas se eu digitar aqui, você vê que ele transformou para número, mas volta aqui, ó, o que ele fez aqui? Internamente no R, o falso é sempre um 0 e o verdadeiro é 1. Então ele olha e fala assim, na posição 12, tem um dado faltante? Sim. Então ele vai pôr, ele internamente entende como 1, tá? Então, o verdadeiro aqui. Tá? Então, o que eu estou fazendo? É um dado faltante? Se for, coloque 0. Se não, deixe como está. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, agora, se eu fizer um cbyte dos 100 faltantes com o original, olha lá. Toda vez que tem um NA, os 100 faltantes colocou um 0. Toda vez que tem um NA, eu coloquei um 0, porque ele checou. Se for faltante, se isso for verdade, é 0. Se não, fica como está. Tá bom? Então, esses foram os exemplos da seção 3.1 do livro do Ralph.